Tyson declarou que não gostou muito da fala do Mano Menezes sobre o fato do Edenilson não estar mais no Inter em 2023. Ao mesmo tempo, esta noite, o Internacional se reúne no Conselho Deliberativo para conversar sobre 21 milhões de déficit no primeiro semestre de 2022. Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo beleza com vocês? Vamos lá, vamos falar do Inter, vamos falar de alguns bastidores, né? O treino da manhã já rolou, a gente já conversou sobre isso também no conteúdo de logo cedo, ali perto do meio-dia. E aí, agora tem umas outras questõezinhas pra gente conversar, porque tem algumas repercussões do Internacional, não só no vestiário, mas também a nível de Conselho Deliberativo, beleza? Conselho Deliberativo que se reúne nesta segunda-feira à noite para conversar sobre algumas questões. Entre elas, a dívida de 21 milhões, o déficit, né, de 21 milhões no primeiro semestre de 2022. A gente vai falar sobre isso? Claro que vai, mas antes eu quero te pedir, te inscreve no canal, ativa a notificação, manda para o maior número de colorados, porque a gente vai conversar sobre muita coisa que está rolando no bastidor aqui do Inter, tá? Primeiro de tudo, vamos lá. No conteúdo da manhã, e um dos vídeos mais falados do dia hoje foi também a participação do Tyson num podcast, né? O podcast que na parte da manhã eu já botei aqui em cima, eu vou botar de novo, tá? Do Spider, conversou lá com o Spider, o Tyson, e entre outras coisas sobre o seu momento no Inter, sobre a sua continuidade no clube e tudo mais, ele declarou que ele não gostou do que o Mano Menezes expôs do Edenilson, né? No sentido de que, de repente, o Edenilson em 2023 poderia não estar mais no Internacional. Deu praticamente como certa a saída do camisa 8 agora na próxima temporada. O Tyson não gostou disso e, obviamente, muitas pessoas repercutiram o fato dele não ter gostado e muitas pessoas também estão se perguntando, e aí, como é que isso vai bater no vestiário? Vamos lá. Eu conversei com algumas pessoas sobre isso, tá? E, primeiro, é bom destacar o seguinte, uma das pessoas que eu conversei disse o seguinte, zero problema a fala do Tyson no vestiário, zero problema. Porque o Tyson, neste momento, ele não é um problema no vestiário, muito pelo contrário, ele é uma possível solução, a partir do momento que ele está fazendo aquilo que ele disse no podcast mesmo, aguardando o seu momento, respeitando o momento do Wanderson, do Alan Patrick, treinando mais, fazendo com que as coisas voltem ao normal, vamos dizer assim, e ele seja o expoente que o Inter e que a torcida espera dele. Ponto 1. Ao mesmo tempo, algumas outras pessoas disseram o seguinte, faz muito tempo que nós não temos problemas com o Tyson no vestiário. O que ele está fazendo e que a pessoa está lembrando é justamente da questão da greve. Ele não foi lá o mentor da greve, mas ele estava presente, ele foi um dos líderes, sim. Ele rebate isso no podcast. Talvez, na verdade, ele tenha entendido que os jornalistas e que a notícia tenha saído que ele organizou tudo, ele estava presente. Essa é uma verdade, Ele estava presente, talvez não como grande expoente, mas, gente, se a gente for lembrar, ele é o superlativo, né? Ele é um ídolo do clube, ele é um cara que veio para substituir o D'Alessandro. É óbvio que as coisas iam repercutir de uma forma negativa para o lado dele, é óbvio, principalmente se ele estivesse no meio. Podem ter outros jogadores que estavam no meio também, mas é óbvio que iam bater nele, porque ele é o maior, ele era pelo menos o maior naquele momento do vestiário do Inter. Então assim, beleza, vamos lá, tá respondido pra galera que me perguntou, um monte de gente me perguntou na DM, né? Como é que isso bateu no vestiário? Tranquilo, tá tudo bem e a galera vai seguir a luta, tá? Os jogadores vão seguir a luta. Inclusive, se percebe o quanto espaço não se tem mais o Tyson, porque ele, por exemplo, ele já não tem entrado nos jogos, ele mesmo disse isso, enfim, tá? Calma, fica calma, porque tá tudo bem dentro do vestiário do Internacional. Quem tá gerindo isso tudo não é só o Mano, é o Paulo Autuori, o William Thomas, sempre numa conversa muito franca,
com os jogadores e principalmente jogadores de expressão como o Tyson, como o Edenilson, né? E essa situação toda que a gente está falando, beleza? Hoje à noite vai rolar uma reunião do Conselho Deliberativo do Inter. Entre outras questões, vai haver a exposição das contas do clube. As contas do clube que estão vão ser avaliadas, né, o balancete do primeiro semestre, de janeiro a junho, onde há um déficit de 21 milhões de reais. É claro, tem algumas coisas que a gente tem que pegar e pontuar, como, por exemplo, não é o semestre quente de recebimentos de patrocínios e outras questões de fornecedores e tudo mais, tá? Mas não dá para tirar que é óbvio que esses 21 milhões negativos, eles se dão como reflexo da eliminação na Copa do Brasil, da eliminação da eliminação também da Sul-Americana e tudo o que aconteceu. Claro, o Inter no segundo semestre que vai avaliar mais a Sul-Americana, mas a priori, no primeiro semestre vai ser a Copa do Brasil. Então, esses 21 milhões aí, esse é um reflexo da principal competição do primeiro semestre que o Inter tinha, basicamente, tá? Agora, tem um outro ponto. O Internacional, ele hoje tem um custo futebol na casa dos 16 milhões mensais. O que está correto, onde se diz que a folha de pagamento ela está entre 7 e 8. Vale lembrar, o custo futebol não é o salário e o direito de imagem que os jogadores recebem. O custo do futebol é tudo que engloba o futebol, tá? E não os salários. Os salários, é como eu falei, a folha está ali na casa dos 7, 8 milhões. Então, essa apresentação para os conselheiros na noite de hoje eu vou trazer melhor amanhã, porque dá para ver, você que é sócio, por exemplo, você pode acessar a área de sócio do site e acompanhar a exposição. Eu sou sócio, por exemplo, eu vou também acompanhar a exposição da direção a respeito desse primeiro semestre e eu trago para vocês num vídeo agora nessa terça-feira pela manhã, beleza? E por último, mas não menos importante, está rodando aí, inclusive, né, vai acontecer ainda alguns questionamentos a respeito desse assunto aqui que eu vou trazer. Uma dívida que o Internacional cobra junto à Bril. O Inter teria na casa entre 15 e 20 milhões a receber da Bril por questão de divisão dos custos operacionais do estádio, principalmente em dias de jogos. O Inter já cobrou várias vezes a Bril a respeito disso, tá na casa, como eu falei, dos 15 a 20 milhões, e a Bril, por sua vez, diz que, na verdade, ela tem alguns créditos com o clube e por isso que não paga, por isso que não passa ou repassa estes valores para o Internacional. Hoje, pelo que está se falando, se for corrigir, vai dar na casa dos 18, 19, quase 20 milhões. Por isso que no início eu falei que está girando entre 15 e 20. Óbvio que para um clube que está praticamente sem dinheiro, vamos lá, a gente estava falando de 21 milhões negativos, né? Pega esses 20 milhões da Bril aí, por exemplo, e empata o ano do Internacional, sem venda, né? Pegando, claro, o dinheiro do Yuri Alberto e tudo mais, mas eu digo sem uma nova venda, e é por isso que a gente fala várias vezes que vai haver mais vendas. Vai haver uma nova venda, principalmente porque o Inter precisa pegar e ajeitar o seu balanço, o seu resultado ao final do ano, ao final de dezembro, tá? Então, todo mundo está falando nas redes sociais sobre essa dívida. Vou voltar a dizer, existe essa dívida da Bril com o Inter, mas o Inter tem um entendimento do que a Bril deveria pagar e a Bril tem outro entendimento do que deveria arcar com os custos operacionais do estádio. O jurídico do Inter já falou com a Bril sobre essa dívida. Agora, o que eu não consegui ainda pesquisar bem, apurar bem, é se já está no âmbito de justiça ou se só está no âmbito de documentação, no âmbito de reuniões entre a parceira e o Internacional. A gente vai ficar, óbvio, que de olho em cima disso, não só aqui no meu canal, mas também no Voz do Gigante, beleza? Chega junto! Ó, vou te dizer, vai lá na KTO, aproveita essa semana aí com amistosos internacionais. Quando voltar agora o final de semana, terça-feira, agora já tem Campeonato Brasileiro. Quarta-feira também tem rodada do Campeonato Brasileiro. Aproveita na KTO.com, usa o cupom Ernest e ganha 20% de free bet, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau!